aqueça e agora vamos encarar as feras. Menina Má, por William March. O sexto livro escrito por William March e o único que alcançou sucesso de crítica e público. Foi escrito em 1954, mas poderia muito bem ser ambientado nos dias de hoje. Esse livro é narrado em terceira pessoa e descreve o drama de Christine Paymark, uma jovem dona de casa americana, que teria uma vida perfeita se não fosse pela ausência do marido e pelo fato de sua filha ser uma serial killer. As suspeitas de Christine a respeito do mau caráter de sua filha Rhoda começam no dia em que ocorre um acidente em um passeio escolar. Então Christine começa a lembrar que não é a primeira vez que a filha dela se envolve em um acidente com fatalidades. E uma coincidência que se repete, a filha ganha algo com isso. A perspectiva da narrativa é muito focada no estado psicológico da Christine. Existe toda uma preocupação em descrever a angústia e a dúvida que ela tem a respeito da filha dela ser ou não culpada pela morte de algumas pessoas. E essa dúvida da protagonista também seria uma dúvida do leitor se o próprio título do livro não fosse um spoiler. Porque no momento em que você lê um livro chamado Menina Má, você já sabe que a única que está se iludindo nessa história é a Christine. Esta que vos fala, ou você que me assiste, nós dois sabemos que não temos nenhum envolvimento emocional com a Rhoda Paymark, filha da protagonista. Então, quando nos é exposto os fatos tais quais eles são, para nós não é muito difícil chegar à conclusão de que a menina não presta. Mas é aí que entra a construção da personagem, porque o envolvimento emocional da protagonista, principalmente pelo fato dela ser mãe da menina, sempre vai fazer com que tenha um lado dela que não quer acreditar. E ela nega essa realidade com tanta veemência que algumas vezes, enquanto eu estava lendo, mesmo sabendo que o título do livro é Menina Má, fiquei na dúvida se a Rhoda era mesmo ou não culpada pela morte das pessoas. Então, quando você acompanha a saga de uma mãe para saber se a filha é ou não uma menina má, tal qual o título do livro descreve, você sabe muito bem que o ponto de virada principal é o momento em que ela tem a certeza de que a filha dela é má. E se o livro terminasse por aí, seria um livro muito óbvio e não teria metade da graça que ele realmente tem. Então o que acontece é que existe um segundo ponto de virada. E esse segundo ponto de virada tem um spoiler, que é o título original do livro, que é em inglês Bad Seed, a semente ruim, que é toda uma reflexão a respeito da origem da maldade. Escrita em 1954, eu estou certa de que essa obra inspirou várias outras histórias de crianças serial killers que já foram exaustivamente exploradas pela mídia e pela cultura pop. Existem filmes como A Profecia, em que uma criança é o grande vilão, ou filme como A Órfã, em que uma garotinha também é a grande vilã, ou até mesmo desenhos animados como Os Padrinhos Mágicos, em que ninguém suspeita da vilania da babá adolescente. Então, quando a gente se depara com a sinopse da criança assassina, já pensa logo, de novo, puxa, né? Por que eu leria isso? Mas se você é um fã desse gênero, por que não explorar as origens da história das crianças malvadas? E se você não é fã desse gênero, eu digo uma coisa. Embora seja um livro relativamente antigo, a narrativa não é nem um pouco cansativa. E a forma como ele explora o lado psicológico dos personagens vale a leitura. E existe um segundo ponto que eu acho bem interessante, que é a forma como o próprio autor brinca com a própria obra. Na ânsia de compreender a própria filha, a protagonista começa a dizer para todos que está escrevendo um livro. Então o autor descreve um livro dentro de um livro. E o mais interessante é que a própria protagonista descreve a protagonista do livro dela como uma senhora muito sem graça. E engraçado, porque ela de fato é uma senhora muito sem graça. Então você percebe como o autor brinca com a própria história, brinca com os próprios personagens. Talvez pelo fato desse ter sido o sexto livro, ele já não tivesse mais se levando tão a sério como escritor e se permitiu essa liberdade, que eu acho que é o tempero dessa história. E você, já tinha ouvido falar nesse livro? É fã do gênero de suspense? Me diz aqui nos comentários, me dá um joinha se gostou desse vídeo. E eu vou dizer o seguinte, não está fácil para mim manter uma frequência de postagens.
Então, se você quer acompanhar os meus vídeos, talvez a forma mais simples seja se inscrever e apertar no sininho para que apareça uma notificação para você toda vez que entra um vídeo novo. Assim você não precisa ficar acessando o meu canal toda semana para ver se tem alguma coisa nova ou não. Muito obrigada por me assistir e até a próxima!